Olá pessoal, sou o professor Oswaldo. Estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês para explicar como funciona o laboratório virtual de programação, né, que nós vamos passar a utilizar agora para realizar nossas atividades, algumas atividades aqui do nosso curso. Bom, o laboratório virtual de programação ele é muito interessante porque eu, através dessa aplicação, né, através desse recurso aqui, a gente pode resolver um problema e obter avaliação automática do código, através de testes que são feitos, né, como os exemplos aqui dos problemas. Por exemplo, aquele problema que nós já discutimos aí, de entrada de dados, um problema simples aqui, calcula o cubo de um número x. A gente tem a descrição do problema, né? A gente vai fazer um programa com o Portugal Studio que leia um número e imprime o cubo desse número. Então, a entrada é um número inteiro, né? Um número inteiro, e a saída é o cubo desse número, né? Então, algumas restrições são descritas aqui, tá? Só para fins de tempo de execução, tá? Para que a gente não pense em resolver problemas que sejam assim, programas que vão utilizar números muito grandes, que precisaria de outros tipos, outros cuidados a mais. Então, aqui, por exemplo, as restrições para o número x, que é o número de entrada, é que ele seja menor ou igual a 1000, né? Maior que zero, maior ou igual a zero, e menor ou igual a 1000. Ou seja, eu não tenho que preocupar de testar isso daqui, né? Eu vou supor, né, que o número de entrada está dentro dessa restrição aqui, é uma restrição para os meus testes, né? Então, meu programa vai testar números só dentro dessa faixa. Muito bem. Acontece que, além da descrição, nas atividades do LVP, eu tenho aqui a possibilidade de enviar o código, né? Ou seja, eu posso pegar o meu Portugal Studio, né, e escrever o meu programa. Então, eu vou ter aqui um novo arquivo, né? Eu tenho aqui o início, eu vou fazer bem simples aqui, tá? Leia, né? Primeiro, eu vou declarar as variáveis, né? Que são variáveis do tipo inteiro, né? Então, do tipo inteiro, eu tenho o número x, tá? Posso criar uma outra variável para receber o cubo de x, ou senão eu vou fazer o programa o mais simples possível, ou seja, com uma variável apenas. Eu vou ler o número x, né? Vou ler o número x, né? E vou escrever o cubo desse número. Então, escrevo, né? O cubo de x é x vezes x vezes x. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho tudo que eu preciso, né? Para mim, então, resolver o meu problema. Eu vou ler o número x e vou escrever o cubo desse x na saída de dados. Tá? Então, eu vou salvar esse código, clicando aqui para salvar esse código, né? Eu vou salvar dentro da minha pasta de downloads, né? Eu vou chamar ele de cubo.for, né? Muito bem, vamos testar esse programa aqui executando. Vamos ver o que nós temos aqui. Ele está aguardando então na console a entrada de dados. Vamos por 3, olha lá, 27. Terminou. Então, eu estou executando, né? No console aqui, vamos por 2 agora. Cubo de 2, 8. Então, está funcionando o meu programa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso enviar esse arquivo agora. Eu venho aqui, enviar o meu arquivo, vou escolher um arquivo, né, para enviar, tenho que escolher no Moodle,
né? Foi dentro de downloads, tá? Então vamos aqui pela data de modificação, aí ele aqui, ó, cubo.por, né? Que são os códigos do Portugal Studio. E aqui eu vou enviar o arquivo. Muito bem. Quando eu clico em continuar aqui, né, o meu arquivo já foi enviado. Olha aqui, ó. Simples. Defini a variável como inteiro, li a variável e escrevi o cubo dessa variável, né? Aqui são comentários do meu código, que o Portugal Studio colocou no código, né? Muito bem. Uma vez enviado, eu posso vir aqui e avaliar, pedir para avaliar, né, esse código. Então, ele vai fazer os testes para ver se o resultado é o resultado esperado, né? O VPL, então, ele avalia. Muito bem, eu tirei 10, né? 10 de 10, ou seja, todos os testes que ele realizou passaram, né? Então, eu acertei o problema, tá? Se agora eu, por exemplo, for lá na na atividade, né? Eu vou ver aqui, por exemplo, aqui, ó, Laboratório Virtual de Programação, nota 10 de 10. Eu já vejo que nessa atividade eu tirei a nota total, né? Resolvi o problema. Acontece que eu poderia ter feito de uma outra forma, né? Eu poderia ter, ao invés de ter enviado o arquivo, tá? E esse arquivo, como eu já enviei, eu posso visualizar os envios passados aqui, ó, que foi o meu primeiro envio. Mas eu posso também editar, inclusive esse código que eu editei, né, que eu enviei para lá. Eu posso editar, clico aqui em editar, ele aparece aqui, ó. Se tivesse ocorrido alguma correção, eu vou tirar esse comentário aqui, venho aqui salvo. Ou seja, eu tenho um editor aqui, que na verdade é mais que um editor, é como se fosse um ambiente de programação, né? Aqui eu tenho a descrição também do problema, né? Tem a descrição do problema, aqui foi a nota que eu já tirei, pode aparecer alguns comentários aqui sobre o teste, enfim, eu tenho aqui esse editor que eu posso inclusive executar esse programa aqui, ó. Eu venho aqui, ó, executar, aparece o console para mim. Observe que eu não coloquei nenhuma mensagem de leitura, mas ele está esperando aqui, ó. Se eu entrar com o número 2, ao resultado, 8. Problema finalizado. Eu posso fechar aqui. Se eu executar novamente, né? Muito bem, 3, 27, está funcionando, tá? Bom, então eu posso fazer isso daqui, né? Editando esse problema. Agora observem vocês, vamos supor que eu tivesse errado. Ao invés, eu pedi para calcular o cubo, mas em vez de calcular o cubo, estou calculando o quadrado, x vezes x. O que vai acontecer? Bom, se eu testar aqui, ó, por exemplo, né, com um número 0, por exemplo, ó, o quadrado de 0 é 0. O cubo de 0 também é 0. Então, deu uma resposta que seria aceita como certa, mas que, na verdade, o meu problema está errado. Tá? Então, a depender dos testes, né, se eu testar para 0, esse código errado aqui, ele vai dar como certo. A mesma coisa se eu fizer para 1. Agora, aqui não. Se eu 3, né, se eu executar aqui, é quadrado, né? Então, ó, 3 é 9, mas teria que ser 27, né? Igual está na descrição aqui, 3, o cubo é 27. Então, se eu chegar a avaliar esse código aqui agora, é óbvio que eu teria que tirar 0, né? Mas, eventualmente, né, se alguns testes passarem, pode ser que receba uma nota, né, fracionada de acordo com os testes que foram feitos. Foram feitos 5 testes, 2 passaram, né, porque eu estou usando aqui os mesmos testes da descrição. Geralmente isso não acontece, não. Geralmente a gente faz outros testes diferentes do que os exemplos que estão aqui na descrição. Mas então, esse problema nosso aqui obteve uma nota 4 de 10, apesar do código estar errado.
mas ele foi avaliado aqui parcialmente. Ok? Então, aqui eu tenho a visualização dos envios, né? Eu consigo visualizar aqui os envios. Muito bem. Então é isso, tá? Aqui nós temos outros problemas que vão seguir a mesma lógica, né? Eu clico aqui no problema, ou vou enviar o arquivo que eu crio no Portugal Studio, ou eu vou editar. Se eu pedir para editar aqui, ó, ele vai pedir para mim colocar o nome do arquivo. Esse aqui é a área do círculo, então área.por. A diferença é que quando eu não envio no editor, eu tenho que informar aqui qual que vai ser o nome do arquivo. Então, o área.por, aqui eu poderia, então, começar, então, a digitar o meu programa. Né? Que eu não vou fazer aqui, esse é um exercício que vocês vão fazer depois. Ok? Então tá, um abraço a todos, tá?